Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando. Tá uma tarde muito quente, mas isso não é desculpa, né? Pra gente não fazer o que tem que ser feito. Aquela plataforma chinesa, né? Uma delas me mandou um aviso e o aplicativo dos Correios confirmou que minha encomenda chegou, tá lá na casa da minha mãe. Eu mando tudo para lá porque lá sempre tem gente. Então, chegou. Eu vou lá, mas antes eu tenho que ir pro outro lado da cidade, porque eu quero muito os livros que eu ganhei. Muito. E tá na agência de distribuição dos Correios aqui. Eu esqueci de passar protetor solar e provavelmente eu vou chegar torrado em casa. A vida acontece assim. Bom, mas eu não vou falar sobre isso. Esses dias têm sido muito difíceis para a humanidade. Mas é exatamente em dias difíceis que as pessoas tiram algum tempo para refletir. Quando a vida é fácil e tudo simplesmente flui, a gente se deixa guiar. E nesse processo, a gente não percebe o fluxo das coisas, a gente apenas vai. A felicidade é desmotivadora para o pensamento. Eu vi uma postagem, sabe, de um palestino, acho que jornalista, que eu falei, Carvalho, porque eu sei que há crianças que eventualmente assistem meus vídeos, né, sei lá, na companhia dos pais. Então, cara, então, nada de palavrão. Eu falei, toca num ponto que sabedoria. Deixa eu mostrar o vídeo para você. Sabe, o problema estava acontecendo, ele vem acontecendo há 75 anos. Há 75 longos anos, através de vários episódios, né? Vamos citar os mais importantes. Nakba, o mais devastador deles. Suez, 6 dias. Yom Kippur, Sabra e Shatila. Primeira intifada, segunda intifada. E as operações Chumbo Derretido. Cara, isso nos últimos anos, essa é a 5ª operação contra Gaza. A 5ª. Nenhuma foi tão devastadora. Porque no último mês, mais crianças encontraram o Criador, que Deus as abençoe, do que nos últimos 56 anos. Então é óbvio que não é um acidente, não é um preço a se pagar, como disse o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Que preço? Cara, por que coisa? Qual coisa tem como preço a vida de 4.000 crianças? Sabe? Joe Biden deveria ser excomungado. Ele se diz católico. Mas, como ele se diz católico, então a referência serve para ele. Vinde a minhas criancinhas, delas é o reino dos céus. Então ele deveria ser excomungado. Ele deveria muito ser excomungado. Certo? Muito ser excomungado. Então, porra. Mas de toda forma, eu não quero entrar, sabe, não quero entrar nesse aspecto, porque isso não ajuda, né? Eu tava pensando até, recebi uma mensagem por DM de um mutual meu, de Portugal, cara. Fala, porra, que loucura. Num barzinho no Chile, e tá lá tomando o seu suco, né?
ninguém vai te encher o saco, sabe? Mas se você puxar assunto, as pessoas são até abertas. Então, o Chile tem essa coisa meio Curitiba, né? De que, tá, é claro que eu gosto desse povo mais expansivo, de Salvador, do Rio, mas eu gosto muito de Curitiba, sabe? Mas enfim, eu falo isso porque teve um episódio na minha vida que não vamos ficar lembrando. Mas eu fiquei lá uns dias, uma semana. E eu aproveitei e comprei muito livro, motivo outro, que eu gosto de Curitiba. Porto Alegre é mais, inclusive. Porto Alegre é mais fácil ainda você comprar livro em sebo do que em Curitiba. Mas Curitiba é um ótimo local para você comprar livros. Como eu sempre pertenci às classes não muito abastadas da sociedade, eu não lembro, não minto. Tinha uma editora aqui, uma livraria, que acho que até acabou, que eu lembro que tinha livros de R$10. Aí eu comprei alguns. Mas, no modo geral, quase todos os meus livros eu comprei em sebo. E Curitiba é fantástica, cara. Você vai naqueles sebos do centro e a gente lembra que pertence à humanidade. Cara, não sei se dá pra passar, mas eu vou tentar. Ai, 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 ai. Aí. Ah, sim. Sinal fechou, abriu pra mim. Posso atravessar. Então, e foi lá que eu comprei um livro, tanto do Yankelevich quanto do Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, salvo engano, que ele chama, né, o nome completo dele. Krishnamurti foi um sujeito que encontrou a paz definitiva com 91 anos, salvo engano, já. Idade provecta, sempre foi um sujeito muito sábio, né? Um indiano que foi para a Europa, salvo engano, Bélgica, Holanda, coisa assim, Países Baixos e tal. E ele falava uma coisa muito interessante a respeito de que não existe conhecimento sobre o futuro. Ninguém sabe nada do futuro. Toda análise que a gente faz, mas não no sentido de David Hume. Ele não está fazendo referência a David Hume. David Hume também falava isso, né? Que a questão, o conceito de hábito, né? Que a gente tende a acreditar que os eventos do futuro vão se repetir por hábito. Tipo, amanhã o sol vai nascer e esse sol que está ali tostando a minha pele vai se pôr e vai ser substituído pela noite. A gente não tem como afirmar isso, porque de fato a gente não sabe. O conhecimento nosso é só do passado, a gente só sabe o passado. O conhecimento é uma sequência de fotografias. E aí, bom, quanto mais fotos a gente tira, mais a gente conhece. Mas Krishnamurti não fala no sentido dado por David Hume, né? Não. Ele fala que realmente é como se estivéssemos num barco e a gente estivesse como um remador olímpico. A gente está, na verdade, olhando para trás. A gente está, na verdade, olhando para trás. A gente rema, mas sempre olhando para trás. A gente vê o fluxo que já passou, mas o destino a gente não vê. A gente não sabe. A gente só rema e prossegue, certo? Com a força, com a velocidade, com as dificuldades que vão aparecendo, né? E isso é interessante, cara, porque eu acredito que de fato seja mais ou menos assim mesmo, né? A gente não... Eu adoro essa ótica. Ela tem preços excelentes e um atendimento melhor ainda. Isso não conta como propaganda, porque ninguém que me assiste é de catalão. Então é bem honesto. Amo essa ótica.
Mas essa é a parte, é o quarteirão médico da minha cidade, certo? Mas voltando ao caso de Krishnamurti, conhecimento é a nossa leitura do passado. E o conhecimento em si, como trecho, é como um balde d'água. Se não pegar esse conhecimento como um rio, o conhecimento como um balde d'água, seguindo essa analogia, conhecimento tomado como um balde d'água, ele é um fragmento. E o fragmento, ele não é muito útil. O todo é que ensina. Sabe, um balde de água nunca representa um rio. Nunca representa um lago. Um balde de água é só um balde de água, indistinguível de todos os outros baldes de água. Certo? É o todo. Krishnamurti mesmo advogava que o todo é diferente das partes. O todo é distinto das partes. E de fato, você não nada num balde. Você não mergulha num balde. Os peixes não vivem em um balde. É no rio. É no fluxo. Perfeito? E assim, a mentalidade de Krishnamurti era holística, né? Ela era muito holística. E exatamente por essa consideração com o todo, sabe? É claro que eu estou muito... Quem sou eu na fila do pão, né? Mas Krishnamurti me influenciou, certo? Não tem como dizer o contrário. Krishnamurti me influenciou. A maneira como eu vejo as coisas, que eu procuro ver, né? Que eu procuro analisar as coisas, é sempre levando o todo em consideração. Nem sempre eu consigo, evidentemente, né? Mas é o que eu tento, certo? E isso é importante, porque o que falta em muitas análises é exatamente essa imersão no todo. Eu vejo muita gente sectária. A gente não pode ser sectário. A gente não pode mesmo ser sectário. Porque o sectarismo não é conhecimento. O sectarismo é só uma fé exacerbada de que você está correto. E isso não é um raciocínio que se deva compartilhar. Porque, na verdade, você não está compartilhando, você está tentando impor. Sempre que você tem muita fé no que você diz, sempre que você tem muita fé na certeza do que você fala, você não está dialogando, você está tentando impor o que você crê, certo? Então, assim, o diálogo, ele é sempre holístico. O diálogo nunca pode ser sectário. É claro que a gente necessita ter convicções, mas essas convicções não são gnoseológicas. Essas convicções são de caráter ético e moral. Por exemplo, quando eu falei que o Joe Biden deveria ser excomungado, é uma convicção de natureza ética. Uma igreja que diz que as crianças são inspiração para o reino dos céus não pode aceitar um sujeito que normaliza, que diz que é o preço a se pagar o assassinato de 4.000 crianças. Isso é inconcebível, certo? Mas a análise de por que isso aconteceu, de por que isso é feito, isso é outra coisa. Ela deve necessariamente ser holística. O conhecimento precisa ser sempre holístico, certo? É claro que a ciência é importante. Krishnamurti mesmo dizia isso. A ciência é importante, ela é uma ótima forma de conhecimento. Mas ela mesma não pode ser sectária. E muitas das vezes o conhecimento científico é sectário. Uma coisa é matemática, que Bertrand Russell já falava, nunca erra, né? Geometria, álgebra, essas coisas nunca estão erradas. Então, essas têm o direito de ser sectárias. Mas o conhecimento em si, enquanto prática, não tem esse direito. Ele sempre deve ser holístico. Sempre deve ser holístico. E aí, nas vezes que eu não for, eu inclusive peço perdão, porque eu deveria ter sido. Enfim, cheguei no correio. Bom, acabaram de me dizer que está na agência central. Felizmente, a agência central está acho que 3 quarteirões daqui. Então, bora lá para a agência central.
Bom, essa questão um tanto quanto filosófica, de a gente só ter conhecimento sobre o passado, ela toca num ponto importante. Leida, o que você acha que vai acontecer no futuro? Cara, não sei. Né? Eu posso propor teorias. Na verdade, eu até tenho sido feliz com as minhas teorias, sabe? Algumas delas eu já venho falando há anos. Falei, ó, vai acontecer isso. Opa! E de fato aconteceu, ótimo. E de fato aconteceu muita coisa. Aconteceu a guerra na Rússia e na Ucrânia. E eu falei, ó, tá, ok, mas não é lá que vai se decidir tudo não, vai ser no Oriente Médio. Mas aí, se eu acertei, também não foi por sorte. Certo? Houve um pouco de mérito, porque a gente, olhando fluxos, como eu estava dizendo, o conhecimento, Krishnamurti fala isso. Eu acho que ele usa essa mesma analogia do balde de água. Um conhecimento isolado é como um balde de água. Ele não diz nada, ou diz muito pouca coisa sobre o rio. O que diz mais sobre o rio é o fluxo, certo? Se ele está rápido, você sabe que está num lugar acidentado. Se ele tem muitas ondas, você sabe que o fundo é pedregoso. O bom de morar em Goiás, nesse aspecto, é isso. A gente está a 1000 quilômetros do mar. Meu pai morreu sem ver o mar. Meu avô morreu sem ver o mar. Meu bisavô veio para o Brasil bem criança, então não sei se ele se lembra do mar, porque certamente ele veio de navio, né? Então eu não sei se ele se lembra do mar. E ele era de uma região bem pobretona, né, da Áustria-Hungria, frio, que hoje pertence à Itália. Então eu acredito que os ancestrais dele também, mesmo morando perto do mar, em sua grande maioria, a cidade grande mais perto era o quê? Veneza. Mas eu conheço a vida de quem mora em aldeias, sabe, cidadezinhas pequenas. Eles dificilmente viajam. Então passa-se gerações sem que um membro da família vá para um grande centro. Por isso que nesses locais o idioma sobrevive. Quer dizer, o friulano, como o friulano pode sobreviver no meio da influência entre italiano e alemão? Porque é uma região montanhosa, igual o ladino, que é da mesma família, o romante, também da mesma família, as línguas rético-romanches, se não me engano. Sobreviveram por quê? Sobreviveram porque era uma língua praticada por povos isolados, né? Em povoados, em aldeias, pequenas cidades isoladas. Então, se você não tem muito contato com o mundo, você mantém o idioma, né? Olha a localização do ladino dolomita, do rético romante e do friulano. Você vai ver os contrafortes dos Alpes, locais isolados, as pessoas não saíam de lá. Então o que eu quero falar? Meus ancestrais, de um modo geral, a maioria deles morreu sem ver o mar, certo? Eu me sinto muito privilegiado por ter visto o mar. E cara, eu vi o mar pela primeira vez em Olinda. Que loucura! Olinda, uma das cidades mais importantes da civilização pernambucana, terra do sotaque mais bonito do Brasil, né? E eu conheço todo o litoral do Piauí. Tá, o Piauí não tem um grande litoral, mas eu conheço ele inteiro. Peraí, isso aqui tá aberto, ai meu Deus. Tá aberto, nossa senhora. Eu ia chorar, como diz o outro. Vamos lá. Deu tudo certo. Chegou aqui o meu livro, né? Vou esperar chegar lá na dona mãe, abrir ele. Vai ser uma pernada longa. Daqui até a casa dela dá pra fazer uma dissertação, né? Mas eu tô muito feliz. E parece que o que chegou foi a minha câmera. Eu nem tava pensando em fazer uma live hoje, mas acho que eu vou fazer só para testar essa câmera. Veio da China. Aliás, por falar em China, deixa eu mostrar uma coisa aqui também interessante sobre China. Inclusive, eu gostaria de agradecer. Foi graças aos Pix que eu consegui comprar essa webcam.
E não vou citar o nome, né? Não estou citando o nome, tá? Tipo Fernando Pita. Muito obrigado pelos 2 livros. Obrigado de verdade. Pronto. Agora eu tenho que decidir. Para mim e para minha mãe, são 2 caminhos. Eu posso subir essa avenida, como se diz em goianês, toda a vida. Depois, dobra à direita, dobra à esquerda. É uma subida, né? Mas é mais curto. Ou eu sigo pela ferrovia e vou seguindo até chegar perto da casa dela. Eu vou pela ferrovia, é mais longe, mas é mais plano e acaba sendo mais seguro. Vocês podem ver, aqui é uma cidade pequena, mas é bem movimentada. Trançar por aqui distraído com o celular pode não ser uma boa ideia. É mais seguro, sabe? É mais seguro eu seguir o caminho da ferrovia. Enquanto isso, vocês veem minha cidade, né? Não é lá uma coisa assim que você diz, oh meu Deus, Catalão, que coisa maravilhosa, mas também feia. Feia não é, né? Só é sem graça. É um direito ser sem graça. Eu sou. Nunca morri por causa disso, né? Então, é um direito. Minha cidade é sem gracinha. Aqui tinha uma farmácia ótima, com preços bons. Pena que fechou. Uma lástima. E aquela é a farmácia onde meu irmão trabalha. Farmácia municipal. Porque, por exemplo, eu vou fazer um pequeno procedimento cirúrgico dia 13, da segunda-feira. E aí, certamente, eu vou necessitar de antibiótico, anti-inflamatório, essas coisas. Quase sempre, muito dificilmente, não tenho remédio aqui. Então pego a receita, venho aqui, eles me entregam o remédio na dose prescrita, sabe? E aí eu vou, no mesmo dia, olha só, na segunda de manhã, eu tenho consulta com o endócrino, né? Tá vendo? Olha o tamanhozinho da cidade, olha o trânsito. Fala sério. mil habitantes. E essa jossa. Entende? Eu não vou passar bem na direção da ferrovia, porque não sei se vocês já ouviram Genio Zeppelin, né, do Chico Buarque, quando ele fez para aquela peça do Calabar, certo? Espetáculo do Calabar. Essa é a prefeitura da minha cidade, bem pequenininha, porque ela foi feita nos anos 80 e cabia tudo, né? Esse é o Tribunal do Júri. Lá na frente, aquele prédio horroroso, é a Câmara. Entre o Tribunal do Júri e a Câmara tem um fórum. E logo ali na esquina do fórum tem o prédio do Ministério Público. Esse de baixo é o quarteirão médico, esse aqui é o quarteirão jurídico. E aqui nós temos flores. Goiânia gosta de verde, de flor. Vocês viram mostrando bastante. Goiânia, não sei se vocês já foram, pensa numa cidade com verde. É a que mais tem no Brasil, né? Cidade mais verde do Brasil é Goiânia. Cara, lá tem um parque ambiental que tem onça. E essas onças, eventualmente, elas entram na cidade de Goiânia para se alimentar de cachorro. Então sempre tem notícia no Bom Dia Goiás. Cachorro começou a sumir. Batata. Em pouco tempo
ele descobre a chimboda responsável. É uma onça, eu não tô falando dessas onças tipo parda não, que é sussuarana, tô falando de canguçu mesmo. A pintada e eventualmente preta, né? Cachorro é lanchinho. Então, muitas vezes, acharam onça em cima de árvore, né? Ficava em árvore, em cima de árvore durante o dia. De noite, ia comer cachorrinho de rua. Então, aqui na minha cidade, no meu município, tem onça. Não é pouca, não. Tanto da sussuarana, que eu tenho muito mais medo, quanto da canguçu. Que apesar de ser grande, ela é uma onça tranquila, basicamente como capivara, né? Tem muita capivara aqui. Então as onças aqui vivem em paz. Ela não perturba os fazendeiros, muito pelo contrário. A praga aqui é capivara. E os fazendeiros sabem que onça é praticamente um seguro capivara. Elas atacam a plantação de milho, atacam as capineiras, atacam canavial. Capivara, com todo respeito aos capivarófilos, capivara é uma praga. Capivara é uma praga. Para vocês que moram em cidade, vocês com certeza acham bonitinho e tal, mas é uma praga, cara. Minha irmã quase morreu por causa da doença de Lyme. Quase morreu mesmo. Tem sequela até hoje, vai levar pro resto da vida. Doença de Lyme. E febre maculosa não é tão raro por aqui. Exatamente por causa de capivara. No meu humilde entender, o melhor lugar para capivara é no bucho de uma onça. Então, se tem alguém que é capivarófobo e onçófilo, sou eu. Amo onças, apesar de ter medo. O fazendeiro que me contrata na época do plantio para prestar assistência técnica da consultoria para esses plantios de alimentação alternativa de animal, né? Ele cria gado de corte, moringa, pornunça, gliricídia, capiaçu. Nas terras dele é o encontro de dois rios da região, São Bento com São Marcos. A serra dele tem muita onça, mas felizmente tem mais da canguçu. Porque se não fosse isso, cara, não dava não. Então aqui é outro dilema. Meu dinheiro é limitado. Ou pão de queijo ou pamonha. Eu amo pamonha. Só que a pamonha fica lá na frente. Considerando o tanto que eu ainda tenho que andar, pão de queijo sempre tem. Pamonha... Mas eu tenho o bando, né? Então não vou ver se ao invés de pão de queijo eu compro biscoito de goma. Esse é o melhor biscoito de goma da cidade. Da cidade, de verdade. É o melhor biscoito de goma da cidade ou daqui. Tá claro demais, cadê esse sol do carvalho? Eu tenho que diminuir um pouco essa luminosidade. Vou tentar fazer isso. Não dá pra vocês verem, mas eu tô suado igual tampa de marmita. A pamonha é R$10. Eu preferi comprar o biscoito de polvilho que dá pro bando inteiro. Depois eu compro pão de queijo ou compro pamonha. E eu sou, como se diz, sistemático. E cheguei na biscoitaria, não tava a senhora que sempre atendia a gente. E tinha um punhado de imagem de santo, sabe, terço e tal. Tava a moça morena. E ela era uma senhora muito doente. Então, como faz uns 2 meses, não faz tudo não, mas faz 1 mês e meio que eu não vim aqui, eu preferi não perguntar. Mas a vida dela era São Padre Prior de Pietreutina e Nossa Senhora dos Milagres. E quando eu cheguei não vi nada, né? Acho que, não sei se é a filha dela, aquela moça, ela é bem branquinha, mas acho que eu já vi aquela moça que atendeu, mais morena. Não sei se é filha ou se é sobrinha. Acho que filha.
De toda forma, quando eu não vi as imagens, não vi os textos, eu falei, não perguntei, mas acho que ela já foi fazer companhia ao Senhor. Era um ser humano tão bom, né? Ah, eu já vi a sobrinha dela, ela ajudava ela a fazer os biscoitos. Não sei se é sobrinha ou se filha, repito. Ela ajudava a fazer os biscoitos. E, bom, eu temo que a alma dela já está na companhia dos justos. O ruim dessas lojinhas mais familiares é isso, né? A gente se apega à pessoa. E aí, pá, vai lá, olha, nossa senhora, que coisa, né? Mas, seja o que tiver acontecido, que Deus a tenha. A vida é assim, né? Igual a gente estava comentando sobre Krishnamurti, que a gente não sabe onde o rio vai dar, e a gente também não sabe quando ele termina, né? E vários rios na vida se cruzam. O rio da vida da gente, que a gente mesmo não sabe onde vai dar, se cruza com vários rios de outras pessoas. Às vezes eles seguem conosco a vida inteira. Às vezes eles decidem seguir outro rumo. Às vezes a gente decide seguir outros rumos. E, enfim, às vezes alguns rios que a gente gostava de visitar, eles terminam, né? A vida é assim. Por isso que eu gosto da analogia do Krishnamurti. Conhecimento é passado. Uau! Vamos lá, peraí, deixa eu refletir um pouco, daqui a pouco eu volto. Voltamos. Certo, estamos de volta. O sol, bom, tá lá. Mas agora vocês podem ver que a inclinação é pequena. Estou terminando a parte mais alta. Da esquina adiante é só descida. E para descer todo santo ajuda. Enfim, voltando às nossas indagações e questões geopolíticas, quase em um nível filosófico, eu estava refletindo sobre os tais terroristas do Hezbollah que a Polícia Federal prendeu aqui no Brasil. Eu vou ser honesto, não vou enrolar não. Não acredito. Não faz nenhum sentido do ponto de vista tático. Nenhum sentido do ponto de vista tático. Primeiro que o Hezbollah não faz esse tipo de atentado terrorista. O Hamas, eu mesmo falei, Hamas é terrorista, Hezbollah não. Certo? Hezbollah não. Hezbollah é xiita. Você não pode matar civil. Simples assim, sunita não vê problema nenhum nisso. Nenhum. Basta ver os outros grupos sunitas. Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda, Talibã. São grupos sunitas, todos eles sunitas. Certo? Eles não atacam o alvo de Israel. Nem imagino por quê, né? Nem imagino. Eles nunca atacam o alvo de Israel. E não perdoa ninguém. Mulher, criança, idoso, inválido. Xiitas não. Xiitas são muito criteriosos quanto a isso. O Brasil tem a maior comunidade sírio-libanesa do mundo. Acho que tem mais libanês aqui do que no próprio Líbano. Na minha cidade mesmo, eles são tranquilamente 1/6 da população. O hospital, aquele que vocês viram, o prédio grande, é Nasser Fayad. O outro hospital particular, também muito bom na cidade, chama São Nicolau. Certo? São libaneses. Aqui tem uma igreja ortodoxa, cara.
de Antioquia, não é aquela fake peruana não. E na cidade vizinha de Ipameri também tem uma igreja ortodoxa, também de Antioquia, não é fake. Então aqui tem uma grande comunidade sírio-libanesa, cristã, quase toda maronita ou ortodoxa, né? Então assim, não acredito, de verdade não acredito, não é de modo algum modus operandi do Hezbollah, não é mesmo modo operandi do Hezbollah, e não faz nenhum sentido tático, porque você está no meio de uma guerra e a principal batalha é sobre a opinião pública. O que você ganha promovendo um atentado terrorista? Nada, nada. Qual que é o ganho? A própria lógica do terror é impor a própria vontade pelo medo, certo? E aí eu gostaria de lembrar os muito mal explicados atentados terroristas que aconteceram na Argentina, em Buenos Aires, principalmente na sede da AMIA. A Argentina tinha uma grande comunidade, tem uma grande comunidade judaica e uma grande comunidade árabe, muçulmana. Inclusive Menem teve que fingir que se tornou católico para ser presidente do país, que na época a Constituição, para ser presidente você tinha que ser católico. E ele fingiu que se converteu para poder ser presidente do país, Carlos Saúl Menem. Certo? Nós também já tivemos presidentes de origem libanesa. O traidor Michel Temer é de origem libanesa. O Haddad é de origem libanesa. Certo? O Menem é de origem libanesa. Então o que acontece? Depois desses atentados muito mal explicados em Buenos Aires, o mais terrível deles na sede da AMIA, a relação da comunidade judaica com a comunidade muçulmana se deteriorou por completo. Você tinha uma convivência pacífica e uma das comunidades judaicas mais progressistas das Américas e do mundo. Mudou radicalmente após os atentados. A comunidade judaica de Buenos Aires virou quase uma extensão do Likud. Tornou todo mundo sionista e acabou a paz, certo? Então acusaram o Irã foi acusado, mas como eu disse, não faz nenhum sentido e não teve objetivo tático. Muito provavelmente foi o Mossad, né? Mossad faz esse tipo de coisa. E a Polícia Federal Brasileira, bom, ela tá longe de ser um show de competência, né? Todo mundo sabe o papel da Polícia Federal Brasileira durante o bolsonarismo. Você precisa ser muito esperto para ligar os pontos. Então, eu acredito que o Mossad, em conluio com a CIA, fizeram o pessoal da Polícia Federal de besta. Certo? É muito fácil, gente. Tem muita gente empolgada. Jovem, principalmente. Jovem é um bicho burro. Jovem é um bicho burro. Recebe uma convocação aí, não sei o que, tem esses fóruns. Eu falei esses dias sobre esses fóruns, né? O que acontece neles. E aí o cara se sente seguro nesses fóruns, mas ele não tá, cara. Não tá seguro, não. Ele seguro pra falar merda, pra fazer merda. E aí, cara, tem essas iscas. Não sei o que, estão pensando em lutar pelo não sei o que, não sei o que. O jovem entra na conversa, é feito de besta, e aí de uma pessoa normal se transforma num terrorista. Certo? Se a Polícia Federal fosse inteligente, fosse boa, igual ela está tentando mostrar, só não houve um atentado terrorista em Brasília que resultaria num golpe de Estado por causa de um caminhoneiro, não por causa da Polícia Federal. Certo? Não por causa da Polícia Federal. Até o mundo vegetal, até o mundo mineral sabia que estava sendo planejado um golpe, certo? Até eles sabiam, os próprios terroristas, cuja maioria hoje está na papuda, admitiam isso nas redes sociais abertamente, certo? O que eles iam fazer. E ninguém foi preso pela Polícia Federal. Então, se a Polícia Federal brasileira fosse competente, esses caras não teriam chegado a planejar isso, quase executaram. Só não executaram
porque foram incompetentes. Não sei se você se lembra, só não executou porque é um bando de incompetente, burro incompetente. Se dependesse da Polícia Federal brasileira, nem democracia a gente tinha mais. Então dizer, ó, confia na Polícia Federal. Que, por favor, né, gente? Vamos falar sério aqui. Vamos falar sério. Vamos respeitar a inteligência de todo mundo aqui. Confia na Polícia Federal. Confia na competência da Polícia Federal. Só se você for tão burro quanto os bolsonaristas. De verdade, cara. De verdade, camarada. Então, eu tendo a crer numa ação conjunta, tríplice fronteira, né? Paraná, não precisa dizer muita coisa, né? Justiça do Paraná, Ministério Público do Paraná, Polícia Federal do Paraná, não precisa dizer nada, né? FBI, você sabe o tanto que aquele povo empolgado, né? Você é doido. Nossa, FBI, deve sentir as calcinhas dos policiais devem molhar. Quando fica sabendo que vai colaborar com o FMI, com a investigação, com a CIA, nossa senhora, deve ficar louquinha. Certo? E aí os caras entram nessa, cara. Eu honestamente não confio na Polícia Federal, eu tenho medo da Polícia Federal, eu gosto da Polícia Goiana. De verdade, aqui em Goiás, vou ser honesto com vocês. Cara, se você for de boa, é tranquilaço. Acontecem umas coisas esquisitas no entorno, mas aí é mais a má influência da Polícia do Distrito Federal. Mas eu gosto da Polícia Militar daqui. De verdade, sem sacanagem. Eu me sinto seguro. Certo? Aqui, você não tá no lado errado, cara. Dá de boa, tá tranquilo. Agora a Polícia Federal não confia, não. De jeito nenhum. O que é isso? Como diz, eu tava fazendo discussão filosófica, não tava? Sobre o conhecimento que a gente tem do passado. Então, olha pro passado da Polícia Federal durante o período Bolsonaro. Olha o comportamento da Polícia Federal diante de tudo que aconteceu. Certo? Muitas daquelas coisas não teria acontecido sem a cumplicidade da Polícia Federal. Certo? Não teria acontecido. Repito, o atentado terrorista que seria realizado para pôr fim à nossa democracia só não aconteceu por causa de um caminhoneiro, não por causa da Polícia Federal. Certo? A Polícia Federal, ela não viu. Né? Ela parece ótima para achar terrorista do Hezbollah. Hezbollah que não promove atos terroristas desse tipo contra a população civil, ainda mais no algo que estrategicamente eles estavam ganhando, né? Então, por favor, gente, sério isso, por favor. Eu tenho dó dos coitados, tenho dó deles. Ou destruir a própria vida por burrice, ou terão a própria vida destruída por, né, por esse lance. Porque eu já vinha comentando que Israel, inclusive eu coloquei um vídeo aqui, ó, para colocar no começo do vídeo. O cara agradecendo Israel por ter alertado o mundo. E aí eles vêm com essa, gente. Sério, sério. Eu consigo sentir o cheiro do Mossad a 10 km de distância. Certo? Consigo sentir o cheiro do Mossad a 10 km de distância. Essa história é toda muito mal contada. Tem muito furo. Não faz sentido do ponto de vista tático, não faz sentido do ponto de vista estratégico, não faz sentido do ponto de vista operacional. Então é uma história bem ridícula. Bem ridícula, é uma história muito ridícula, sabe, muito ridícula, que eu não acredito. Não levo fé. Para ser honesto, aqui, não acredito nisso. É conversa, lorota. Certo? É uma típica operação Mossad, CIA. Certo? É típico. Não vou nem falar mais sobre isso. Para mim é isso. Se eu confiasse, se eu acreditasse, ou seja, se eu fosse burro, ok, mas não. Eu sei o que a Polícia Federal fez no verão passado. E sei o que a CIA fez em muitos verões. E sei o que o Mossad fez também muitas vezes. Certo? Sei mesmo. Não que eu seja que eu tenha mania persecutória e tudo mais, mas eu nunca dou moral pra moça bonita, que supostamente bonita, que aparece na internet, essas coisas. Cara, eu me enxergo. Eu sou um homem de 45 anos, pobre e feio. Aí vem essas conversinhas mole pra cima de mim. Por favor, né? A gente aprende a ficar esperto.
Eu sei que eu sou um cara não gostável. Já fui deixado por 2 noivas. Então, não. Certo? Não que evidentemente o Zé Ninguém, o Zé Mané, que nem eu, seja alvo. Mas, com certeza, o que aconteceu foi provavelmente, a execução foi feita por Zé Mané, cara, igual eu, só que provavelmente jovem, né? Provavelmente jovem, porque jovem é burro. Aí eles caem nessas armadilhas. O jovem é burro. É uma pena, uma lástima, mas, né, por eles. Mas essa história, que a Globo, evidentemente, né, defensora de Israel até o talo, abraçou com uma felicidade, com uma alegria que, com certeza, alguns policiais vão ficar famosos, né, vão aparecer nos jornais, vão dar entrevista. Parabéns para eles. Parabéns para eles, né, por ter livrado o Brasil da ameaça terrorista. Queria saber onde é que esses policiais estavam quando o terrorismo estava sendo praticado por agente interno. Cadê eles? Onde é que eles estavam? Será que eles não receberam nenhuma dica do Mossad, não? Nenhuma dica do FBI? Nenhuma dica da CIA? Por isso que eu estava deixando, apesar de todo mundo ver nas redes sociais, eles planejando atentado terrorista, falando abertamente sobre isso. Por isso que eles não conseguiram identificar, porque só estava na internet, né? Só era de conhecimento público. Esses policiais. Enfim. Voltemos. Isso é perigoso, que mostra que o Estado de Israel está mesmo disposto a partir por tudo ou nada. Perdeu a batalha midiática, ficou óbvio para o mundo o que é e como atua o Estado de Israel. Está evidente para o planeta inteiro. E aí agora eles estão inventando essa de atentado terrorista. Com o apoio da Polícia Federal e da Globo. Tá certo. Tá certinho. Olha, eu nem sabia que tinha uma arte cópias papelaria. Cara, isso de vez em quando é útil. Bom que eu descobri que tem. Tá perto da casa da minha mãe. Bom que eu descobri. De toda forma, gente, isso é o passamento da moça do Salgado, senhora do Salgado. E essa história de mal contada me tirou o tesão. Vou terminar por aqui, senão começa a falar bobagem, aí ninguém merece, né? Fiquem todos muito bem e atentos. Depois à noite eu também não tô com vontade de fazer live mais não. Só se eu mudar muito de... Eu vou lá pegar minha câmera nova. Agradeço a todo mundo que através dos Pix me ajudou. A câmera boa, finalmente, eu nem acredito. Eu tinha ganho uma boa uma vez do uma moça, mas aí eu não tinha proteção de rede, né? E ela que foi queimada. Depois de uns 5 dias de uso, a rede aqui de Goiás é extremamente instável, né? É neutro, todo mundo sabe. Equatorial, a pior combinação possível. Queimou meu webcam. Mas agora finalmente, graças a todo mundo que me ajudou com o Pix, eu consegui comprar uma câmera boa. Levou um mês para chegar, porque é lógico, eu tenho que economizar. Por dinheiro dar, você tem que economizar. Eu comprei da China, mas chegou. Então, eu indiretamente acabei de ter notícia ruim, né? Uma boa pessoa provavelmente foi um encontro com Deus e a gente é humano. Não era da família, mas eu comprava salgado dela, biscoito, né? Há tanto tempo, e era uma pessoa tão boa nos momentos que eu mais estava precisando, que minha família estava na pior em questão de saúde. Ela aparecia com a fé dela e aquilo me consolava, cara. Aquilo me dava força. Falou, seu irmão vai superar, sua irmã vai sair dessa, inclusive da doença do carrapato que eu falei pra vocês. Ela sempre rezou por mim. Então hoje eu vou rezar por ela. É o que eu posso fazer. Então eu vou rezar por vocês também. Muito obrigado e até a próxima. Fui.